Olá pessoal, tudo bom? Quem fala é o professor Nado Rezende e a aula hoje é a resolução de duas questões do concurso de professor de Física do Estado do Rio de Janeiro, ano de 2015. São duas questões especificamente de eletricidade que eu vou trazer a resolução para vocês. Essa primeira questão aqui, a número 26, ela é interessante porque ela é uma questão de lógica, porém eu vou apresentar uma resolução didática para vocês. Vamos lá. Dispõe-se de 4 lâmpadas incandescência idênticas, todas com as seguintes especificações: 12 watts, 6 volts. Ou seja, cada lâmpada dessa tem uma potência de 12 watts e pode ser ligada com uma tensão aplicada nela de 6 volts, tá certo? Para alimentá-las, usa uma bateria que mantém 12 volts em seus terminais sob quaisquer condições. Ou seja, não há queda de tensão. É uma situação mais hipotética, uma situação teórica, né? Na prática não é bem assim, mas vamos respeitar aqui o enunciado do problema. Propõe-se a seguir 5 modos de ligar as lâmpadas à bateria. Então tem aqui o método 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois ele diz o seguinte: as lâmpadas devem ser ligadas de acordo com suas especificações, de modo que, se uma for desligada, as que permanecerem acesas não corram risco de queimar. Para que isso ocorra, elas devem ser ligadas como mostra o esquema 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Eu vou calcular, primeiro caso aqui, qual a corrente que a lâmpada precisa para funcionar. Eu pego a especificação dela. A corrente, pela fórmula, a gente sabe que é potência sobre tensão. A potência é 12 watts, a tensão 6 volts, logo eu sei que para que essa lâmpada funcione, na sua especificação de fábrica, ela tem que receber uma corrente de 2 amperes, tudo bem? Então vamos lá. Feito isso, eu também posso calcular a resistência de cada lâmpada, dividindo a tensão ao quadrado da lâmpada pela sua potência. P é igual a U ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Fazendo a mudança, R é igual ao quadrado sobre P. A tensão 6 volts ao quadrado, 36. A potência 12. 36 por 12, 3. Isso significa que cada lâmpada dessa tem 3 ohms de resistência, tá? Primeira opção. Vou analisar agora se essa opção é coerente, se ela atende o enunciado. Vamos lá, vou calcular a corrente. A corrente, ela vai ser... antes de calcular a corrente, explicar aqui. Eu tenho 2 ramos, né? Essas lâmpadas aqui estão em série, tá? E esse ramo com esse estão em paralelo, ou seja, se eu tenho uma tensão de 12 volts aqui, eu vou ter 12 volts em cima dessas duas lâmpadas e 12 em cima delas. Então, eu vou calcular a corrente que passa nesse ramo, que é a mesma que passa nesse, porque são todas iguais. Então, eu vim aqui I igual a U sobre R. REC nesse caso, porque tem 2 resistores associados em série. Cada um tem resistência de 3, então eu vou lá 12 sobre 3 mais 3, que é a REC, 6, 12 por 6, 2 amperes. Ou seja, a corrente que passa pelas lâmpadas é a corrente especificada nominalmente pelo fabricante. Logo, essas lâmpadas vão funcionar. Suponha-se que essa lâmpada pare por algum motivo. A que está em série com ela vai parar, porém as outras duas vão continuar funcionando normalmente, sem qualquer variação de tensão ou corrente, porque se elas estão submetidas a uma tensão de 12 volts e elas são iguais, cada uma vai ter 6 volts aplicados nela, e aqui está especificado corretamente de acordo com a especificação inicial do problema. Logo, essa é a resposta correta. Mas, como eu falei, eu vou fazer uma análise didática, então eu vou explicar as outras questões também. A opção 2. Na opção 2, eu tenho 4 lâmpadas colocadas em paralelo à fonte de 12 volts. Por aí, visualmente falando, eu já sei que já está errado. Por quê? Porque cada lâmpada pode receber uma tensão de 6 volts. Logo, elas vão queimar. Matematicamente falando, eu vou calcular a corrente de cada lâmpada dessa. Como elas estão em paralelo, cada uma vai receber uma corrente de 12, que é a tensão aplicada, dividida por sua resistência, 4 amperes. A especificação nominal da lâmpada é 2, logo, ela não vai funcionar adequadamente. Parando qualquer uma aqui, ou mesmo sem parar, elas vão queimar. Logo, a opção 2 não atende o enunciado. Então, vamos lá. Opção 3, esse circuito aqui, né? Nesse caso, eu tenho essas duas lâmpadas em paralelo, o resultado vai estar em série com essas outras duas. Então, a REC aqui, nesse caso, é 1,5, porque é 3 cada uma. A associação de resistores para resistores em paralelo, resistores iguais em paralelo é R sobre N, onde R é o valor da resistência e N é o número de resistores. R, 3, cada resistor tem 3 ohms, visto anteriormente na opção 1, e o número de resistores são 2, então dá 1,5.
Logo, isso aqui tem 1,5, mais 3 que dá 7,5. I é igual a 12 por 7,5, que é igual a 1,6 amperes. A gente sabe o quê? Que a lâmpada ela vai funcionar com 2 amperes. Esse seria o problema número 1. Ela tem uma tensão nominal de 2. E está sendo aplicado, passando por ela, uma corrente de 1,6 nessa aqui. Quando a corrente chegar aqui, ela vai se dividir em duas partes iguais, porque eu tenho dois resistores paralelos que têm resistências iguais. Então, ela divide isso por 2, ou seja, esses dois resistores não funcionarão porque eles têm uma corrente nominal de 2 amperes e eles vão receber 0,8 amperes de corrente. Além disso, se essa lâmpada parar de funcionar, todo o circuito para porque ela está em série com o sistema. Logo, não atende o enunciado, tá bom? A número 4 é visível também, que mesmo sem cálculo, é visível que ela não vai funcionar. Porém, eu fiz aqui uma análise calculando a corrente. A REC aqui é a soma das resistências, 3, 6, 9, 12. A tensão aplicada é 12 dividido pela REC 12, que é igual a 1 ampere. Ou seja, essa lâmpada precisa de 2 amperes para funcionar. E vai ter 1 ampere de corrente. Não vai funcionar. E o outro detalhe, é o segundo item do enunciado, que diz que caso uma lâmpada pare de funcionar ou for desligada, as outras vão parar, porque é uma associação em série. Basta lembrar do pisca-pisca de Natal. São associações em série. Quando você tira uma lâmpada, toda a sequência apaga. Então, a opção 4 também não atende o enunciado. E a opção 5, ela tem aqui paralelo e paralelo, né? Tudo bem, desse jeito aqui ela vai funcionar bonito, tá? E eu calculando a corrente, eu vou ter aqui 1,5, 3, 12 por 3, 4 amperes. Quando passar aqui vai ter 2 para cada. Ótimo. No primeiro instante ela atende o enunciado. Só que se alguma lâmpada dessa aqui parar, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, suponha-se que essa lâmpada por algum motivo saia do circuito. Eu vou ter aqui 3 ohms de resistência. E aqui a gente já viu que dá 1,5, então dá 4,5. 12 por 4,5 dá 2,67 amperes passando por essa lâmpada, que já vai ter problema porque ela suporta 2 amperes. Aqui vai ter 2,67 por 2 até funcionaria, mas em função dessa lâmpada que vai ficar trabalhando sozinha, automaticamente ela não vai funcionar, porque ela vai funcionar, mas ela vai ter o tempo de vida útil. Nesse caso ela vai queimar, né, de acordo com o enunciado. Se a corrente nominal é 2, é 2,67, está acima da nominal, não vai funcionar, vai ter problema, então não atende o enunciado. Então a opção correta é a opção A, tá bom? Vamos lá, peguei a outra questão que envolve eletricidade nessa prova desse ano, que é a número 33, que diz o seguinte: no circuito esquematizado na figura abaixo, o gerador mantém em seus terminais uma diferença de potencial constante sob quaisquer condições, e os ramos onde se encontram as chaves têm resistências desprezíveis quando comparadas a R. Tá? Isso quer dizer o quê? Você fechou a chave aqui e a resistência comparada a R ela é desprezível. Tá? Sejam P a potência total consumida pelos resistores com as chaves abertas e P' a potência total consumida pelos resistores com as chaves fechadas, sendo P e P' tais que. Aí dá uma relação aqui. Vamos analisar os casos. Quando as chaves estão abertas, o circuito funciona dessa forma. Eu tenho uma bateria que o problema não definiu, eu vou chamar de E, e eu tenho os 3 resistores, essas chaves abertas não vão influenciar o circuito e tem uma associação em série aqui. Calculando a potência é simples. A REC é 3R, estão em série. A tensão eu chamei de E, então é ao quadrado sobre 3R, tá certo? Nesse caso simples. Vamos para o outro caso. Então eu peguei aqui o circuito. No momento que eu fechar as chaves, aqui eu chamei de A e B para facilitar, que são os pontos dos terminais da minha bateria, né? Nesse caso é uma pilha, mas enfim. Tem a mesma função nesse caso no problema. Então, se esse ponto é A e essa chave fechou, automaticamente eu tenho esse ponto aqui como A também. Se eu chamar esse ponto de B e a chave fechar, eu também automaticamente tenho esse ponto como B. Dica para esse tipo de problema: redesenhe o circuito. Esse circuito vai ser equivalente a esse aqui. Veja comigo. A e B, bateria. A e B, o primeiro resistor. A e B, o segundo. A e B, o terceiro. Tá? Calcula a REC aqui, como eu tinha falado anteriormente, R sobre N, onde R é o valor da resistência e N é o número de resistores. 3 resistores em paralelo, R sobre 3. Vem aqui e calculo P'. P' é ao quadrado sobre REC, é ao quadrado da REC R sobre 3. Divisão de frações, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. É ao quadrado vezes 3 sobre R igual a 3 é ao quadrado sobre R. Agora eu venho com a relação.
né? P' sobre P. P' é 3E ao quadrado sobre R e o P é E ao quadrado sobre 3R. Já aplicando a propriedade de divisão de frações, eu peguei o primeiro termo do numerador e multipliquei pelo inverso do segundo. Aí eu vou ter o quê? Cortando esse E ao quadrado aqui, que é o mesmo, cortando esse R, multiplicando 3 por 3, 9. Eu vou ter que P' sobre P igual a 9. Então, eu vou ter que P' é 9P, que é a opção E. Ótimo, pessoal. Então, resolvi duas questões aqui da prova do Estado de 2015. E vamos continuar a nossa batida, vamos estudar, vamos para cima. E na próxima aula, virei com outras questões. Um abraço e até a próxima.